Graça e paz, queridos, aqui é o pastor de Marcos está falando. Novamente, neste vídeo, nós vamos falar a respeito da escatologia. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito do tempo do fim, o estudo do tempo do fim. Nós estaremos falando a respeito da escatologia, o estado perfeito e eterno. É a continuidade do estudo. Se você ainda não conhece aí os nossos vídeos, outros vídeos, eu convido você a entrar no nosso canal PR Edmar no YouTube e também entrar nas nossas redes sociais, no meu blog predmar.blog, e aí você vai poder ter acesso às demais lições. São 15 lições, agora 16 lições do discipulado cristão, e são realmente doutrinas básicas do cristianismo que você está lá, vai poder fazer download, você vai poder baixar gratuitamente, vai ser bênção. Amém, queridos? Então nós vamos falar aí sobre a doutrina da ressurreição. E quando se fala de ressurreição, claro, o conceito da palavra fala de ação de ressurgir, vida nova, renovação, surgir novamente, voltar à vida. Então é uma doutrina básica do cristianismo. No Novo Testamento nós vemos várias palavras falando de ressurreição, palavras gregas como anastasis, ressurreição, anasal, voltar à vida, viver de novo, egeiro, acordar, despertar, levantar. São palavras realmente aí que constam na Bíblia a respeito de ressurreição. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de ressurreição, começando pelo Velho Testamento. No Velho Testamento existem várias citações, mas pouco se fala realmente de uma doutrina relacionada à ressurreição. Não existem declarações claras a respeito desse assunto. Antes dos profetas existem menções, são mencionados textos que falam de ressurreição, mas ainda de uma maneira bem desconexa, né? Lá em Jó, capítulo 19, no versículo 25, a Bíblia diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Também vemos lá em Isaías, capítulo 26, no versículo 19, a Bíblia diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Também Daniel capítulo 12, versículo 2, que são textos que mencionam, apontam para essa ressurreição, que vai ficar muito mais evidente no Novo Testamento. Em Daniel 12, 2, a Bíblia diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, pode-se inferir a respeito dessa crença da ressurreição. São textos que nós podemos inferir, podemos entender que falam a respeito da ressurreição sem ainda uma doutrina elaborada. Então, por exemplo, textos que falam da libertação do Sheol, Salmos 49:15, Provérbios 23:14, Jó. Então são vários textos aí que você vai poder depois pesquisar com mais profundidade, que mencionam a respeito da ressurreição. Quando nós vemos Jesus falando lá em Mateus capítulo 22, versículo 36, ele menciona, ele ratifica, nos dando a entender
que essa doutrina da ressurreição já existia no Velho Testamento, ela estava implícita. Quando ele fala, Mateus 22, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, Jesus estava respondendo ao questionamento que fora feito a ele. Então, ele fala que Deus é o Deus de Abraão. Eu sou, ele não diz eu fui. Então, isso já denota que Deus ele é Deus de mortos e não de vivos. Isso fala de uma vida após a morte. Lá em Hebreus, a Bíblia fala, o autor de Hebreus, ele nos dá a entender que até os patriarcas, até mesmo os patriarcas, eles anelavam por essa ressurreição dos mortos. Hebreus 11:10, a Bíblia diz, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então está falando aí dos testemunhas do rol da fé, os pais da fé, lá em Hebreus 11, e ele fala que eles aguardavam essa cidade. Versículo 14, a Bíblia diz, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então isso aponta para uma morada eterna, uma pátria celestial, uma cidade cujo artífice, o construtor é Deus. Então isso aponta aí realmente para uma vida futura que até os próprios patriarcas, eles almejavam essa pátria celestial. Quando nós vamos para o Novo Testamento e falar de ressurreição do Novo Testamento, existem vários textos que aí sim já começa a haver uma doutrina consubstanciada, né? Em Hebreus, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala quase que exclusivamente desse assunto, no capítulo 15, e ele mostra ali a centralidade da doutrina da ressurreição para a fé cristã. Então ele evidencia esse caráter universal de que todos vão ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 21, a Bíblia diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E esse é o segundo Adão. Jesus veio, morreu e ressuscitou, trazendo vida. E essa vida, assim como a morte, ela foi extensiva. O pecado de Adão foi extensivo a toda a humanidade, também a ressurreição de Jesus também será extensiva a todo aquele que crê, e toda a humanidade, na verdade. Então, nós vemos também em Atos capítulo 4, versículo 12, ele mostra como a revolta dos saduceus que não criam na ressurreição, e como eles se revoltavam quando os apóstolos anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então eles eram contrários. Então são menções no Novo Testamento a respeito da ressurreição. Lá em João capítulo 11, no versículo 23, a Bíblia nos fala, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então já havia, e são evidências na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, no Velho Testamento, de que a crença da ressurreição era presente, e é que essa ressurreição futura, no juízo, no dia do juízo, no último dia, então eles já acreditavam nisso, né? E aí o texto nos fala que Jesus, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus reivindica que essa ressurreição é a obra, é objeto da ação, da autonomia, do poder que há no Senhor. Essa ressurreição estava diretamente ligada ao que ele faria, e até ressuscitou Lázaro. 1 Tessalonicenses capítulo 4,
versículo 14, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nós já vimos que esse dormem na Bíblia não é que seja um sono da alma, como é ensinado em algumas religiões. Na verdade, esse dorme no sentido de estar morto mesmo, né? Então ele fala aí, assim os que em Jesus morrem, ou seja, morrem na esperança, na fé, crendo, morrem já tendo aceitado a Jesus, crendo em Jesus Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Então, Jesus Cristo, então, é a primeira ressurreição. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Paulo esclarecendo aos cristãos da cidade de Corinto, que estavam com dúvidas a respeito da ressurreição dos mortos, ele fala a respeito dessa ação do segundo Adão. Assim como Adão trouxe morte, Jesus traz vida por intermédio do sacrifício na cruz e vivifica, traz vida para aqueles que creem nele, né? O texto diz, os que são de Cristo, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. E Jesus passou a ser o seu Senhor, o dono, são de Cristo, pertencem a Cristo, Senhor e Salvador. Então essa ressurreição, a primeira ressurreição, Cristo como primogênito, as primícias dentre os mortos. Então ele ressuscitou primeiro, evidenciando que assim como aconteceu com ele, também acontecerá com todos aqueles que creem nele, serão vivificados. Essa esperança, né? É por isso que ele fala, eu sou a ressurreição. Por intermédio de Jesus, aqueles que creem nele serão ressuscitados, vivificados para a vida eterna. A ressurreição de Cristo, então, estabelece essa ordem. Ele ressuscitou primeiro e ele virá para trazer, ressuscitar a vida daqueles que realmente morreram crendo nele. E falando nesta ressurreição, a sequência da ressurreição, como nós vimos no texto anterior, nós temos que falar novamente a respeito de quando vai ser essa ressurreição. Nós vimos que ele falou na sua vinda, e isso, claro, já nos traz aquele entendimento. A escatologia, ela tem várias abordagens com relação à interpretação do que a Bíblia diz. E quando nós vamos ver a abordagem da ressurreição na visão pré-tribulacionista, ou seja, aqueles que creem que Jesus virá antes da grande tribulação, nós podemos ver aí nesse esquema, em primeiro lugar, os mortos ressuscitando quando do arrebatamento secreto da igreja. Então, antes da grande tribulação, a igreja, os pré-tribulacionistas creem que haverá o arrebatamento da igreja, Jesus virá nos ares, a igreja vai se encontrar com ele nos ares, depois a igreja vai subir, né? Então, e quando a igreja subir, começa aqui na terra a grande tribulação e também o reinado do anticristo. Enquanto isso, lá no céu, está acontecendo lá o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Olha aí. E depois a igreja retorna na segunda vinda de Cristo, já com a igreja, com os cristãos que ressuscitaram. Então, os pré-tribulacionistas creem que somente os salvos vão ser ressuscitarão, os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados e depois retornarão com Cristo, já na chamada revelação, quando Cristo reinará por 1000 anos, o milênio em que Satanás será aprisionado, depois o juízo final, para que somente lá no juízo final, em Apocalipse 20, no grande trono branco, todos ressuscitam para o julgamento final. Então essa é a visão da
pré-tribulacionista de quando vai acontecer a ressurreição. Então, ressurreição para a vida, essa abordagem da ressurreição para os pré-tribulacionistas, que somente os salvos vão ressuscitar quando houver o arrebatamento da igreja. E com base em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, é um dos textos que falam que está escrito: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os ressuscitará, os tornará a trazer com ele. Nós já vimos esse texto. Então é um texto que respalda aí, um dos textos que respalda essa ressurreição. Também a ressurreição para a morte já como eu falei, a outra ressurreição depois do milênio seria a ressurreição para o juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13: e Deus deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, é essa visão da pré-tribulacionista quanto à sequência da ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz: e dizemos-vos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então, essa é a sequência do que vai acontecer no arrebatamento. Os que já morreram ressuscitarão quando do arrebatamento secreto. Então, eles serão ressuscitados, subirão aos céus, e depois, logo após, subirão os que estiverem vivos e já tendo seus corpos glorificados, transformados. E a visão pós-tribulacionista? Os pós-tribulacionistas são aqueles que creem que a volta de Jesus acontecerá após a grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Então, nós vemos aí nesse esquema o arrebatamento da igreja, já no fim, quase que no fim da grande tribulação, e a igreja há de subir com Cristo, há de se encontrar com Cristo nos ares também, no momento da revelação. Então, a volta de Jesus se dará só de uma vez, em que a igreja vai subir e descer com Cristo. Os mortos ressuscitarão para o julgamento do tribunal de Cristo, será um julgamento tudo junto, entendeu? Então, essa visão dos pós-tribulacionistas, então ensina que o arrebatamento ocorrerá no final ou perto do final da tribulação. Nessa época a igreja se encontrar com Cristo no ar e em seguida retornar à terra para o início do reino de Cristo na terra. Então essa visão ela tem essa outra ênfase do arrebatamento e a segunda vida de Cristo, que vem para estabelecer o seu reinado, o milênio. Acontece que quase que simultaneamente, é uma outra visão. E então essa ressurreição ela acontece de uma vez, não é dupla ressurreição, é só uma ressurreição depois da grande tribulação. E o texto que nós podemos tomar por base está lá em João capítulo 5, no versículo 28, não vos admirei disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E também, segundo a Tessalonicenses 1,6, é outro texto: se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Estão falando a respeito dessa recompensa, uns ressuscitando para as bem-aventuranças e outros ressuscitando para o sofrimento eterno. Agora vamos falar um pouco sobre o juízo de Deus. E como é que vai ser, pastor? Depois desses acontecimentos, quando já houver aí encerrado o milênio, o juízo de Deus, como é que vai acontecer? Ele é chamado de aquele dia, o juízo, o dia do juízo, o dia da ira. Então, esse dia, o dia do juízo, o dia da ira, ele, na perspectiva dos pré-tribulacionistas,
Esse tribunal de Cristo, como eu falei, ele acontece logo de imediato, logo após o arrebatamento secreto da igreja, e acontece nos céus, enquanto na terra está acontecendo lá a grande tribulação. Então os pré-tribulacionistas creem que haverá o tribunal de Cristo, onde haverá o julgamento das obras dos crentes após o arrebatamento secreto, antes da revelação. Então ele vai acontecer somente para os salvos. E neste dia, nesse evento escatológico chamado Tribunal de Cristo, ele servirá não para salvação ou condenação, porque só vai participar dele os salvos, mas sim ele vai servir para recompensa e para galardões. Então essa é a visão pré-tribulacionista, o julgamento dos gentios que estiverem vivos, a segunda fase da volta de Cristo. Então ele só vai acontecer depois, o julgamento dos gentios só vai acontecer depois da grande tribulação, né? Então são duas ressurreições, e até o julgamento de Israel acontecerá depois do milênio. Então você vê que a visão pré-tribulacionista, ela admite vários julgamentos, né? O tribunal de Cristo, o julgamento dos gentios, o julgamento de Israel, o juízo, depois realmente o juízo final, ou o grande trono branco, que é lá em Apocalipse capítulo 20, onde haverá um julgamento geral dos ímpios que morreram desde o início e dos crentes que morreram durante e após o milênio, e todos que estiverem vivos na ocasião. Então é um julgamento final de Apocalipse capítulo 20. Para os pós-tribulacionistas e até para os amilenistas, haverá apenas um julgamento, um único julgamento, que é o juízo final. Não tem vários julgamentos, é só um julgamento, onde serão julgados tanto os ímpios quanto os santos de todas as épocas, e até os anjos serão julgados nesse grande julgamento. Os santos, eles passarão, mas não serão condenados, porque estarão aí justificados por Cristo. Agora, falando um pouco sobre esse julgamento final, como é que vai ser? O propósito desse julgamento final é mostrar a soberania e a justiça de Deus, para que ele seja glorificado. Então Deus é um Deus justo, ele está dando oportunidade para todos, mas um dia esse julgamento vai demonstrar, evidenciar a justiça e a soberania de Deus a respeito das nossas escolhas, né? E como será esse julgamento? Uns para a bem-aventurança, para as benesses, a salvação eterna, e outros para a condenação eterna. Dependerá se a pessoa estiver sendo justificada por Cristo ou não. Esse é o critério, se a pessoa realmente acreditou em Jesus Cristo. É óbvio que fora de Cristo, da fé em Jesus, não há nenhuma hipótese de salvação. A Bíblia nos fala lá em João 5,24, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não passará em condenação, já passou da morte para a vida. Então são textos que falam a respeito aí da certeza de que o critério para esse julgamento é a fé em Jesus Cristo. Quem acreditar em Jesus Cristo vai poder usufruir das bem-aventuranças eternas. E nós podemos ver também na Bíblia que podemos pressupor, né? A Bíblia ela evidencia que, dependendo, de acordo com a quantidade de conhecimento que a pessoa recebeu, o que é que ela fez com esse conhecimento, o texto bíblico nos leva a entender que haverá graduações de castigo, dependendo do nível de conhecimento que a pessoa obteve. Romanos 2,12, a Bíblia diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então se fala aí do pecado voluntário, a pessoa sabe que está errada e continua errando. Lucas 12,47, a Bíblia diz assim, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E
a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, lógico que aquele que sabe e está fazendo de propósito, o texto bíblico nos fala que para quem mais é dado, mais será cobrado. Né? A pessoa sabe que está errada, mas ela está pecando porque quer. E o texto nos leva a entender que com muitos açoites, com mais açoites, o sofrimento será maior. Então esse castigo traz como característica, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Nesse texto, e outros falam a respeito dessa consequência, desse castigo, será o sofrimento eterno, uma existência eterna, consciente, não estarão dormindo, não estarão esperando em um lugar intermediário, purgando, pagando seus pecados, não, sofrerão eternamente longe da presença do Senhor. Então esse é o castigo que a Bíblia nos fala. Mas também nós podemos ver aí que existirão diferentes graus de recompensa para os salvos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Então isso fala, se é uma condição, se na provação, se quando provado a obra, o que a pessoa fez, então isso denota, nos leva a entender que o galardão ele vai ter uma proporção em função da vida que vivemos. Alguns vão receber mais galardão e outros vão receber menos galardão. O juiz será o Senhor, a Trindade, Deus por meio do Cordeiro, Jesus Cristo será o juiz. Ele que é o advogado, 1 João capítulo 2 fala do advogado, agora vai ser promovido, ele vai ser o juiz. Ele terá a honra de julgar os vivos e os mortos, lá em Apocalipse capítulo 20. E ele terá seus assessores, serão os anjos, e os santos estarão auxiliando neste julgamento. E qual é o estado final de todas as coisas? Bem, primeiro nós vemos que o diabo e seus anjos, eles terão, o estado final deles será tormento literal, terrível e eterno no lago de fogo. Então Satanás já tem o seu destino estabelecido. Dos salvos, aqueles que ainda já são salvos e aqueles que porventura se arrependerem, crendo em Jesus Cristo, eles estarão desfrutando da comunhão eterna com Deus no novo céu e na nova terra. E os ímpios, aqueles que não quiserem saber de Jesus, não quiserem saber de seguir a Cristo, a condenação eterna também no lago de fogo, que é o inferno em seu estado final, juntamente com Satanás e seus anjos. Então, o destino já está definido para Satanás. Satanás não tem jeito mais de se arrepender, mas hoje, até hoje, é possível aqueles que ainda estão no pecado, no erro, de se arrependerem, porque a porta da graça ainda está aberta. Novo céu e nova terra, em Isaías capítulo 65, versículo 17, é um dos textos que fala desse novo céu e nova terra. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, existe, claro, várias interpretações a respeito desse novo céu, nova terra, do que a Bíblia menciona sobre essa morada eterna, o estado definitivo das coisas, eterno. Então, existem alguns estudiosos que pensam que o universo onde vivemos será totalmente destruído e Deus fará novamente tudo do zero.
Outros acreditam que o presente universo não será destruído, mas será renovado. Então, são textos que falam sobre como será essa nova terra, uma nova terra. E o texto nos leva a entender, os textos bíblicos nos levam a entender que haverá, essa nova terra será absolutamente perfeita, livre do pecado, da sua maldição. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. Então, o texto nos fala justamente isso, que todos os efeitos do pecado sobre a criação serão removidos. Então, a terra será renovada. Alguns creem nisso, então não há um consenso a respeito disso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Então, esse texto nos leva a entender desse universo que conhecemos, naquela vertente que acredita que o universo será renovado, rejuvenescido, em que ele existirá na sua plenitude, a criação estará totalmente realizada, potencializada. Romanos capítulo 8, do versículo 20 ao 22, fala de que a criação ela almeja, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então fala da ecologia, do universo restaurado. Isso aponta, lógico, esse estado futuro. Ele fala do jardim do Éden, antes da queda. Então a destruição do universo, da criação por conta do pecado, um novo céu e nova terra, como o pecado será destruído, então não haverá renovação do